sabia que alugar seu imóvel por 90 dias, locação por temporada, pode gerar prejuízos? Esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos que eu explico a locação por temporada. A lei do inquilinato facilita esse tipo de locação, mas esconde alguns riscos. Na lei anterior, a locação por temporada estava ligada ao turismo, ao incentivo ao turismo. Era exigido 3 condições para que a locação se encaixasse na locação por temporada. Primeira condição, que não excedesse a 90 dias. Segunda condição, que fosse localizada em orla marítima ou estação climática, como por exemplo Campos do Jordão, em São Paulo. Terceira e última condição, que o inquilino residisse em outra cidade. Somente nessas condições o locador poderia receber o aluguel antecipado. Tinha que cumprir as 3 condições. Bastava faltar uma das condições para descaracterizar a locação por temporada. Mas era frequente na prática do mercado que as locações por temporada não preenchiam os 3 requisitos. Não preenchia as condições exigidas. A lei atual, que não é tão atual, dispensou as duas últimas condições, apenas que o prazo não exceda a 90 dias. Agora é irrelevante a localização do imóvel, o domicílio do inquilino, o domicílio do pretendente a inquilino, a locação. Tem até uma lista exemplificativa que podem motivar a locação por temporada. Vamos aos exemplos. Exemplo: lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, obras em seu imóvel. Isso não quer dizer que não sejam admitidas outras causas. Sim, é admitidas outras causas. O que realmente importa é que a locação não pode exceder aos 90 dias. Não há impedimento para a locação por curto prazo. Por exemplo, final de semana. A lei não estabeleceu um prazo mínimo, até porque na década de 90 não havia interesse em locação por curto prazo. Nesses casos, as pessoas procuravam hospedagens, hotéis, pousadas ou pensões. Hoje é de grande relevância as locações relâmpagos de poucos dias, do tipo Airbnb, principalmente quando os imóveis locados são localizados em condomínios edilícios, condomínios fechados. O imóvel pode ser alugado mobiliado ou não, mas é frequente que o imóvel seja alugado mobiliado. É o locador que decide se vale a pena ou não alugar seu imóvel por temporada. O que mais atrai o locador é o preço do aluguel, que é bem mais elevado que o preço de mercado, além de receber antecipadamente. A rotatividade de locação no período de férias, nas cidades de orla marítima ou de interesse turístico. Isso atrai os proprietários, mas nem tudo é flores. Há situações que exigem cautela dos locadores. Exemplo: a deterioração do imóvel, a deterioração dos imóveis alugados por temporada é bem maior e acelerada, principalmente porque a ocupação é feita por várias pessoas para diminuir o custo do aluguel. Os móveis e os utensílios domésticos se desgastam rapidamente. Sem falar que esses objetos podem ser levados pelos inquilinos no final do prazo. No passado não muito distante, os inquilinos usavam o telefone fixo para fazer ligações internacionais. E as contas só chegavam após a desocupação do imóvel. Hoje isso não é mais uma preocupação.
pois os imóveis alugados não têm mais telefone fixo e os inquilinos usam apenas a internet, o Wi-Fi, em seus próprios celulares. Veja, o mercado é específico, com características próprias, exige cuidados e o contrato não deve ser elaborado por um profissional inexperiente na área, porque ele vai baixar da internet e fazer um contrato genérico que não vai te proteger. A grande velocidade que os negócios são realizados e a facilidade de transporte e o desejo de conhecer novos lugares, tudo isso aumentou a procura de imóveis para locação por curto prazo. Os locadores, no intuito de dar um jeitinho, fraudaram a lei para evitar as limitações do tempo impostas à locação residencial. Eles fingem a locação por temporada, com a celebração de contratos sucessivos, ininterruptos ou não, por 90 dias. Com contrato de locação por temporada, o locador consegue receber o aluguel antecipadamente e evita a periodicidade anual, além da limitação do índice de correção. Isso facilita a desocupação do imóvel. A prática da esperteza sempre foi comum no Brasil e deve ser reprimida pelo judiciário, mas tudo com cautela. Se o contrato de locação por temporada segue outro por igual prazo com as mesmas partes, será descaracterizada a locação por temporada e a locação irá cair na vala comum, irá ser considerada locação residencial. Mesmo que os contratos de locação tenham pequenos intervalos de tempo, mas repete as mesmas partes, o juiz pode considerar fraude. Também é comum nesses casos que a locação seja celebrada em nome de outra pessoa. Isso já torna difícil o juiz taxar como fraude. O legislador não poderia prever toda a criatividade humana para a prática de atos maliciosos. Por isso, cabe ao juiz, com prudência e experiência e sensibilidade para perceber se houve ou não intenção de fraudar a lei, celebrando uma locação por temporada, aplicando a regra. Isso depende do caso concreto e precisa de prova. A locação por temporada não é a mesma realizada por a parte hotéis residência ou assemelhado. O regime jurídico nesses casos é outro. Veja o primeiro parágrafo desse artigo. A locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto nesta lei em aparte-hotéis, hotéis residências ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e, como tais, autorizados a funcionar. Nas locações de imóveis por temporada, ainda que mobiliados, o locador não fornece serviços de hotéis. A locação está sujeita cada vez mais a transformações, especialmente em relação ao avanço tecnológico na área da comunicação. Existem empresas que oferecem pela internet locação de imóveis que seus proprietários a essas empresas entregam. A maioria desses imóveis é mobiliado e é oferecida a locação por pequenos períodos. E não é hotel. Esse sistema se desenvolve no mundo todo e trouxe uma enorme facilidade para os interessados na locação, porque não precisam mais se deslocar fisicamente para escolher um imóvel que atenda às suas necessidades, como ocorria no passado, bem distante. Não tão distante. Hoje é possível consultar pela internet todos os imóveis que estão sendo oferecidos pela internet. Aliás, todos os imóveis oferecidos à locação estão na internet. Se não estiver na internet, não loca.
para temporada ou não. A relação entre o inquilino e o locador tem se tornado cada vez mais raro e impessoal. As locações são feitas à distância pela internet e não por locadores ou administradores de imóveis. Nesses casos, a locação é feita pelas plataformas digitais. O inquilino nem sabe quem é o locador. Olha que beleza! O contrato é firmado com a empresa, plataforma que oferece o imóvel à locação. Isso pode transformar a locação em responsabilidade civil, em casos de inadimplemento contratual ou danos causados aos imóveis pelos seus ocupantes temporários. Nesses casos, são estabelecidos vários vínculos jurídicos diferentes. Exemplo, o primeiro vínculo é entre o locador e a empresa, plataforma que oferece o imóvel para locação pela internet. O segundo vínculo é da empresa com o inquilino. E o terceiro vínculo é do locador com o inquilino. No caso da empresa e do locador, que é o primeiro caso, é direito do consumidor se houver problemas. E no caso do locador e do inquilino, é a lei do inquilinato. Essas transformações são inevitáveis. Devemos acompanhá-las. Não tem para onde correr. Não esqueça que há 60 anos atrás, o contrato de locação de imóveis urbanos era vendido na papelaria e bastava que as partes preenchessem os campos, os espaços em branco com seus nomes, o endereço do imóvel, o valor do aluguel e estava pronto e acabado o contrato de locação. A tecnologia aumenta cada vez mais e os negócios se tornaram virtuais. E novos desafios surgiram para todos os profissionais do mercado imobiliário. O avanço chegou e vai se intensificando, vai aumentando cada vez mais. As locações já estão sendo feitas por administradores virtuais que oferecem os imóveis pela internet, fechando os contratos à distância pela internet. É só um clique. As locações são feitas por prazos curtos, finais de semana, feriados. Os imóveis são alugados, mobiliados, com todos os utensílios necessários para a utilização do imóvel, independente do motivo. Quando a locação é de casa de rua, não há problema, porque não causa incômodos aos vizinhos. Já não é isso que acontece quando se trata de condomínios fechados. No caso de condomínio, a frequência dos inquilinos, as dificuldades de identificação e de controle de seus comportamentos, o aumento dos serviços básicos de consumo, já que é comum que várias pessoas aluguem o imóvel. Isso provocou grandes conflitos nos condomínios. Os moradores se sentiram ameaçados por não terem informações sobre as pessoas que passaram a transitar nos corredores e nos elevadores. A locação Airbnb pode ser proibida por alguns condomínios, em defesa da qualidade de vida dos condôminos e de sua segurança. A resposta não é fácil, há muita divergência doutrinária sobre esse assunto, muita divergência doutrinária e jurisprudencial. Alguns sustentam a opinião que não há como impedir o condômino, que tem prioridade sobre o imóvel, a ceder a posse a terceiro inquilino. A disponibilidade é um dos direitos agregados à propriedade e garantida constitucionalmente. Mas isso aí ultimamente não tem sido muito respeitado não, essa coisa de constitucionalmente. A lei de locação limitou a locação por temporada a um prazo máximo de 90 dias.
mas não limitou o prazo mínimo. O silêncio da lei não é possível ao intérprete distinguir onde a lei não faz. Algumas convenções de condomínio limitam o direito do condômino a alugar seu imóvel, é nula, mesmo que seja por prazo curto. O que é admitido é que os condomínios edilícios possam estabelecer regras rígidas de controle, como identificação na portaria, cópia de documentos de identidade ou do passaporte dos locatários e uma cópia do regulamento interno ou da convenção para ser cumprida pelos inquilinos relâmpagos. Hoje a corrente doutrinária que fortalece esse tipo de locação é muito forte. O principal argumento é o direito à segurança, que hoje é um dos valores mais importantes para que se tenha o mínimo de qualidade de vida. O direito individual do condômino deve ser sacrificado em prol do interesse coletivo dos demais moradores. Hoje, muitos condomínios têm alterado suas convenções para introduzir normas rígidas de controle dos moradores, proibindo ou regulando as locações por curto prazo. O direito de propriedade não é absoluto, nunca foi, e vem sofrendo inúmeras restrições em proveito aos princípios fundamentais. O que mais se destaca é a preservação da dignidade humana. Não pode um apartamento perturbar a rotina do edifício, do condomínio, e colocar em risco os condôminos, os moradores. O Código Civil regula o direito de vizinhança, dá ao proprietário ou possuidor de um imóvel o direito de pedir na justiça que faça cessar as interferências de imóveis vizinhos, que coloquem em risco a sua segurança, sossego e saúde, de acordo com a norma. É preciso adotar critérios razoáveis e práticas eficientes para controlar esse tipo de locação, para que haja, no mínimo, segurança e tranquilidade para os condôminos. A jurisprudência sustenta não haver fundamento legal para vedar a locação relâmpago Airbnb. Se o imóvel está mobiliado ou não na locação por temporada, não tem importância. Mas se for mobiliada, tem que constar no contrato a descrição dos móveis e utensílios que guarnecem o imóvel e o estado em que se encontram. Essa descrição pode ser no contrato de locação ou em documento à parte, que passa a integrar o contrato de locação e deve ser assinado pelos contratantes. É aconselhável que tenha relação dos utensílios e uma estimativa de preço, uma avaliação do custo. Se tiver notas fiscais desses produtos, melhor ainda. E se você comprou um imóvel justamente para esse fim, para locação por temporada, para esse tipo de locação, é bom guardar as notas fiscais dos móveis e utensílios que guarnecem o imóvel. Isso facilita a apuração das perdas e danos diante de possível perda ou deterioração dos móveis e utensílios por culpa do inquilino. Essa precaução resguarda o interesse de ambas as partes. O inquilino fica livre de cobranças indevidas. Exemplo, a exigência de devolução de móveis que não constam na relação ou reparação de danos já existentes anteriormente à locação. O locador também pode exigir com mais facilidade a devolução dos bens constantes, os bens que constam na relação descrita no documento, que estejam faltando na devolução do imóvel, ou a reparação de danos
de danos provocados pelo inquilino. Se não tiver a relação de móveis e utensílios, a presunção é que o imóvel foi alugado vazio, mas é admitida prova em contrário, que recairá sobre o locador. O locador deve provar que o imóvel estava mobiliado e tinha utensílios. O caso da devolução de móveis e utensílios, aplica-se a regra inerente às obrigações de restituir, de acordo com esses artigos. Se a deterioração ou a perda de utensílios não puder ser atribuída ao inquilino ou às pessoas que ocupavam o imóvel, não pode ser exigido indenização, em decorrência do princípio romano que diz que a coisa perece para o dono. Nesse caso, a ata notarial seria uma excelente escolha para descrever e provar o estado dos móveis e utensílios. Os móveis e utensílios que guarnecem o imóvel. Você já sabe que sua participação nesse vídeo é muito importante, seu like é importantíssimo, seu comentário é importantíssimo. Não esqueça também de compartilhar com um amigo, lembre de alguém que precisa dessas informações e envie esse vídeo para ela. Nós não terminamos por aqui, porque eu vou deixar os salmos para abençoar a sua vida. Lindíssimo, eu amo esse salmo que vou ler para você agora. Lindas palavras comovem meu coração. Recitarei um belo poema a respeito do rei, pois minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Tu és mais belo de todos, palavras graciosas fluem de teus lábios. Sim, Deus te abençoou para sempre. Põe tua espada à cintura, ó poderoso guerreiro. Tu és glorioso e majestoso, em tua majestade cavalga para a vitória e defende a verdade. A humildade e a justiça, avança e realiza feitos notáveis. Tuas flechas são agudas e atravessam o coração de teus inimigos. As nações caem aos teus pés. Teu trono, ó Deus, permanece para todos sempre. Tu governas como centro de justiça, amas a justiça e odeia o mal. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. Mirra, aloé e cássia perfumam tuas roupas. Em palácios de marfim, instrumentos de cordas te alegram. Entre as mulheres de tua corte há filhas de reis. À tua direita está a rainha usando joias de ouro puro de Ofim. Ouça, ó filha do rei, leve a sério o que digo. Esquece seu povo e sua família, pois o rei, seu marido, se encanta com sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu senhor. A cidade de Tiro a cobrirá de presentes. Os ricos suplicarão por seu favor. A princesa, uma linda noiva, belíssima, em seu vestido dourado, em suas roupas bordadas, é levada até o rei, acompanhada de suas damas de honra. Forma um grupo alegre e festivo que entra no palácio real. Teus filhos serão reis como o pai deles. Tu os farás governantes de muitas terras. Eu darei honra ao teu nome por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todos sempre. Glória a Deus, que eu e você venhamos dar glória a Deus. Que o nome do Senhor seja louvado desde hoje para sempre. Que Jesus venha reinar soberanamente sobre as nossas vidas. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Não esquece da playlist de locação, maratona. E deixe nos comentários o que você achou.